Olá, hoje eu vou mostrar como a gente trabalha com Kanban dentro do Planner. Quais são as vantagens, como é que a gente pode trabalhar com quadro, com buckets, tudo isso e organizar isso aí de uma forma interessante em cima de cards. Então fica até o final do vídeo, eu vou mostrar bastante coisa interessante e eu vou mostrar na real como é que a gente trabalha no YouTube ali, criando esses cards, trabalhando com Kanban e qual que é o benefício de tudo isso. Então fica até o final que você tem bastante coisa para aprender aí. Bom, então, bom vídeo. Então, hoje eu vou mostrar como é que a gente trabalha com Kanban. E o legal do Kanban é isso aqui, a gente trabalhar com uma ferramenta que facilita. Normalmente Kanban é feito em post-it. Só que qual é o problema disso? Que daí acaba se perdendo, a cola cai. Eu já vi, quando eu trabalhava com Kanban mesmo, às vezes a gente estava com os cards e ela caía. Então, às vezes ficava bem complicado, depois de onde é que estava, tudo. É interessante, é bem visual, eu gostava bastante quando a gente trabalhava assim, mas as coisas evoluíram e acho que colocar isso de uma forma eletrônica fica bem mais interessante. Então tem vários métodos baseados no Kanban e esse é um baseado nele, não segue todos os requisitos, mas é bem interessante. Por exemplo, normalmente o Kanban tem as atividades não iniciadas, em andamento e concluída. Tá? Então você pode ter isso, né? Aqui se selecionar aqui em quadro, selecionar em progresso, você vai enxergar com esse formato. Tá? Então eu consigo enxergar. Normalmente o Kanban tem cards, então são esses cards aqui, com datas, com descrição dele, com responsável. Então, assim, se está não iniciado, você não precisa colocar responsável, mas tudo que está em andamento tem que colocar, e várias vezes eu posso até colocar quem que é o responsável antes disso. Então, posso definir isso. Eu posso também definir a cor do card, né? Então, na verdade, o rótulo para isso. Eu posso clicar aqui, selecionar, e selecionar o rótulo para isso, para ficar mais claro o que, que é, e posso escrevendo aqui, né? Na verdade, você vai editando isso aqui. Então, já tem aqui, por exemplo, tem YouTube, blog e redes sociais. São os 3 pontos que a gente trabalha nesse quadro aqui. Então, a gente vai trabalhando isso, tá? Então, posso trabalhar com isso e verificar o que tá acontecendo. Então, tem os cards aqui, posso clicar nele, editar a data de início, término, quem que é o responsável sobre isso, atribuir uma pessoa, atribuir mesmo a inteligência artificial, porque daí ele vai pegar, na hora que eu coloco a IA, ela vai gerar toda a informação detalhada para cá. Então vai colocar a descrição disso aqui. Então ele vai detalhar essa atividade, tá? Então bem por aí. Eu tenho outro vídeo que eu mostro falando sobre essa IA, tudo. Então ela vai vincular, tanto quando você vincula aqui, ela vai vincular uma pessoa e também como eu cadastrei, ele já vai para mim, para eu poder validar o que a IA fez, tá ok? Essa pesquisa, tudo que seja que for necessário na atividade, para ele detalhar essa atividade. Então eu tenho aqui o cardzinho, daí eu consigo trabalhar com isso, e daí esse é um jeito mais clássico de trabalhar com Kanban. Um outro jeito de trabalhar com Kanban é através de buckets, tá? E que eu gosto mais, tá? Então, a fazer sugestões, por exemplo, aqui, tá? O blog, eu vou criar no blog lá, tem desenvolvimento, validação, publicação no blog. Depois de publicação no blog, algumas coisas vão para vídeo. Tem coisas que surgem no vídeo já direto. Então, assim, por exemplo, esse aqui. Ah, não, esse aqui já veio disso. A gente já tinha desenvolvido Kanban, tudo para isso. Já tem no blog isso, agora a gente está colocando isso também em vídeo, tá? Então tem isso, eu posso clicar no card, digitar essas informações, tudo aqui desse card, desse vídeo de hoje. Posso verificar o que foi alterado, tudo ali, tá? E trabalhar com isso. No momento que eu terminar, eu arrasto para cá, para fazer a thumbnail, para editar a edição do vídeo, que é uma outra pessoa, eu posso pegar e trocar a pessoa que é responsável, e daí vai ficar para a pessoa, e vai aparecer lá no To-Do, nas tarefas do Outlook da pessoa, que é bem interessante também. Então tem todo até publicação em rede social, todas as etapas que a gente tem, de que a gente vai desenvolvendo, até terminar um vídeo e concluir ele, concluir todas as atividades de publicidade em cima dele, daí a gente coloca aqui. Então é um jeito fácil de gerenciar o YouTube e que fica bem simples e pode ser gerenciado de área. Então, assim, tem uma área que não é um projeto exatamente, mas tem uma série de atividades que você consegue fazer por aqui. Tá? Então, eu posso também enxergar isso para atribuído a, para uma série de outros jeitos. Por sprint, conceito de sprint, você tem uns sprints certinhos. Então, isso fica para um outro vídeo, para a gente não ficar muito longo, tá? Eu devo fazer outro vídeo falando dos outros itens ali. Tá ok? Então, é isso que eu tinha por hoje. Queria agradecer a todos e até logo!